Alô, amigos do canal Varal, eu sou Silvio Roberto e estou aqui para mais uma gravação de um podcast. Eu agradeço o sucesso que o canal tem feito com mais de 6.000 visualizações. Eu fico muito feliz por isso. Eu acredito que até o fim do ano a gente está aí batendo 50.000 visualizações. Primeiramente, eu queria agradecer a você que nos tem dado essa satisfação de estar nos atendendo, abrindo, acompanhando o nosso canal. O nosso canal chama-se Canal Varal, porque o varal você coloca todos os tipos de peça, todos os tipos de coisa no varal. E aqui nós entrevistamos pastores, padres, médicos, dentistas. Aqui nós fazemos todos os tipos de gravação para levar ao teu conhecimento para que você esteja cada vez mais firme. Primeiramente, hoje eu estou recebendo mais uma pessoa ilustre e para mim é uma satisfação, porque foi duro trazer ele aqui, foi um pouco difícil. Eu estou aqui hoje com o pastor Homero Suzana. O Homero Suzana é um pastor muito conhecido na região de Lençóis Paulista, e isso que me motivou a trazer para ter um conhecimento da sua vida pastoral, da sua família, dos seus trabalhos, que eu acredito que foram mais de 6-7 mil pessoas que já passaram pelas águas do batismo. E essa é a minha alegria de trazê-lo aqui. E eu queria também agradecer ao Kleber Rosa pela chance e a oportunidade que ele nos tem feito a manutenção dos equipamentos aqui para a gente poder fazer essas gravações. Pastor Homero, primeiramente eu quero as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu me chamo Pastor Homero aqui da cidade de Lençóis Paulista, aonde eu resido já faz 32 anos, ali na cidade de Lençóis. Agora, pela primeira vez, estou aqui em Macatuba, aqui no canal Varal, para falar das coisas lindas e poderosas que Deus, em nome de Jesus, fez em nossas vidas. Ô irmão, nós vamos começar aqui nessa entrevista hoje, né? O irmão tem 68 anos. Sim, vou fazer agora, se Deus quiser, no dia 11 de novembro. E o irmão nasceu em São Paulo. Sim, na cidade de Carapicuíba. Que ano que o irmão chegou em Lençóis Paulista? Foi no ano de 91, dia 15 de abril de 91. Era num sábado, muito chuvoso, bem de manhã. E quando o senhor chegou em Lençóis Paulista, o senhor fazia o que da vida, antes de ser pastor? Qual a profissão? Eu trabalhava em gráfica, ali na capital. Toda a minha vida trabalhando em gráfica, fazendo cadernos, capa de cadernos, né? Gráfica faz tudo. Tudo quanto é papel, é o que a gente fazia, no plasticação. E aí nós ficamos mais de 12 anos trabalhando nesse serviço. Pastor, um detalhe, né? O senhor, quando chegou em São Paulo, o senhor tinha quantos anos? Em São Paulo? Não, aqui em Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulista. Eu tinha 35 anos. Sim, e o seu genitor, seu pai, fazia o que naquela época? Meu pai na época ele trabalhava de funcionário público. Minha mãe trabalhava em casas de limpeza. E também era uma mulher do lar. E agora vamos lá. A profissão do seu pai qual que era? Funcionário público. Trabalhava onde? Em São Paulo mesmo. Mas quando ele veio pra cá, ele não estava aposentado ainda, não tinha... Meu pai? Não, meu pai sempre morou em São Paulo mesmo, né? Então você veio pra cá praticamente sozinho? Não, fui mandado por uma igreja. Sim. Onde eu frequentava essa igreja, onde eu aceitei a Jesus como Salvador no ano de 1984. Então o irmão estava iniciando o seu ministério. Então veio com a fui mandado de abrir uma igreja em Lençóis. Na verdade já tinha uma igreja em Lençóis. E fui enviado pelas reuniões dos pastores em São Paulo e mandou para cá com a minha família para morar em Lençóis Paulista, para continuar a igreja que era dele aqui.
Então, quando o irmão chegou, ele já vinha com uma missão, para dar continuidade numa obra. E essa obra era muito pequena, era uma garagem e tinha 6 pessoas só. E quando o senhor chegou, o senhor começou, já veio como pastor oficial, como que o irmão na verdade, saiu lá de São Paulo? Na verdade, eu já tinha sido ungido a pastor lá em São Paulo para vir morar na cidade de Lençóis Paulista nesse ano de 91. O irmão tem quantas filhas que ajudam na obra lá? Graças a Deus, Deus me preparou 4 filhas que são cantoras, que são pregadoras e faz uma obra de Deus. Isso é muito importante, né? Mas, irmãos, nós vamos aqui discutir algumas coisas que eu gostaria que o irmão falasse. Inclusive, teve pessoa que eu falei se o irmão ia vir dar entrevista aqui e mandou eu fazer algumas perguntas também, né? Tudo bem. Hoje nós estamos vendo muito a teoria da prosperidade dentro das igrejas, né? A gente vê aí na internet a pessoa que tem que dar um carro para conseguir uma benção, que tem que ser assim, porque se você levar até o altar o seu carro ou uma grande quantia de dinheiro e você vai ser multiplicado as suas bênçãos. Como o irmão vê isso? Na verdade, eu vejo sempre pregando a verdade de Deus, a palavra. Jesus Cristo, quando ele falou em Marcos 16:15, ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele disse, pregai boa nova. Então ele mandou falar dele, somente dele. O altar de Deus em todas as igrejas tem que somente, exclusivo, falar do nome de Jesus. Sim. Ele falou assim, ide por todo mundo e falar do evangelho, do nome dele. As demais coisas serão acrescentadas. Ele disse, se eu buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu vejo assim, que o nome de Jesus é que tem que ser falado e mostrar para a humanidade. E ele é o caminho que se leva ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele diz que demais coisas, que seria materialmente falando, ele ia acrescentar. Então o irmão, como que o irmão vê assim? O irmão vê esse neopentecostalismo, o irmão vê uma coisa certa ou o irmão vê uma coisa errada? Cada pastor tem o seu modo de anunciar o evangelho. Então eu aprendi a anunciar o evangelho, o nome de Jesus, para ser... Então o irmão não concorda com esse tipo de doação. Você tem que me doar para você ganhar a bênção, ter a vitória, ter alguma coisa. Então o irmão não concorda com isso. A Bíblia relata, tem que estar tudo sobre a Bíblia. Jesus mandou pregar e falar sobre as ofertas e dízimo. Isso é bíblico, oferta e dízimo. A oferta é que lança para ser a nossa prosperidade e o dízimo para manter a obra de Deus. Eu somente prego dessa maneira. Sim. Agora, mas o irmão então não concorda com essa teoria, então, de você ter que dar os seus bens para você, quer dizer, uma troca. Você está fazendo uma troca. Na verdade, a gente não se troca nada com Deus. Não. E todas as coisas prevêm dele para a nossa vida. Entendendo? Pode se aproximar. Se eu concordo, se eu falar que eu concordo ou não concordo, eu prefiro anunciar o nome de Jesus, daquilo que ele mandou pregar. Então, alguns pastores de certas igrejas usam a palavra da maneira que eles querem usar a palavra. Mas a verdadeira palavra pregada é anunciar que Jesus é o caminho. Irmão, a gente está vendo que está proliferando muito isso, certo? Tem algumas igrejas aí, e isso acaba caindo em cima dos pastores honestos, que nem o irmão, né? Sim. Porque o pastor ficou rico, o pastor é isso, o pastor é aquilo, porque a língua do povo, né, é o chicote, né? O chicote do povo é a língua. E eu também não concordo com esse tipo de teoria. Eu fico mais assim na teoria tradicional, que nem do evangelho lá de trás, né? O evangelho lá de trás, que é pregar e de pregar. E essa função, não pensando nos bens materiais. Não, na verdade não. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Então, se a gente tem que receber uma bênção, nós como pastores, e precisamos de uma bênção, então Deus vai e trabalha na vida dos corações das pessoas para nos agraciar com a bênção material. Foi assim toda a minha vida no Evangelho. Toda a minha vida no Evangelho. Pregar a verdade. Uma vez eu estava pregando na minha igreja, aquela multidão de gente pregando, e precisava de um dinheiro
para outro dia comprar um pão para minhas filhas, um leite. Então eu pregava a Mas a gente verdade. percebe pela idoneidade do pastor E pregava a que não verdade. leva o fundamento do pastor não é financeiramente. A gente Não, conhece não. o pastor porque quem tem mais de 6.000 pessoas em Lençóis que foram Na verdade, batizadas, passaram pelas águas com o irmão, já há um diferencial muito enorme, muito Glória a Deus grande, por isso. né? E isso é um Então, motivo de satisfação, não é, irmão? satisfação, porque Jesus me ensinou assim, conforme eu estava orando para que elas pediam oração, então daqui a pouco a mão da própria pessoa mexia no meu bolso, paletó. E quando eu chegava em casa tinha um dinheiro. Nossa, eu falei, nossa, quem colocou esse dinheiro aqui? E nem eu sabia, porque eu estava orando em espírito para as pessoas receber a salvação e a bênção de Deus que eles vieram buscar. Isso é o Evangelho, anunciar o nome daquele que vive e reina por todo sempre. Uma outra questão também, irmão, que eu queria colocar aqui nesse bate-papo, né? Sim. Que para mim é um prazer, o irmão tá aqui, eu fico muito Obrigado, honrado muito com a sua obrigado. presença. Uso e costume. Hoje você vai numa igreja, ela tem uma certa predominância no trajar, no cabelo, na roupa, né? Como que o irmão vê isso ao longo desses mais de 30 anos que o irmão esteve à frente do ministério? Veja bem, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus falou para os discípulos lá no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, ele diz assim, então vamos pela palavra. Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. É assim, olha lá. E ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. E quando no versículo 9 ele pega uma nuvem e leva ele para o céu. E quando chega ali em cima, ele diz, olha, chegará o meu pai, eu vou rogar para o meu pai, para que envie sobre vós o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e nem vê e nem conhece, mas vós recebereis e estará convosco para sempre. E o Espírito Santo, olha o que Jesus disse, e o Espírito Santo é que vos libertará. Sobre o uso e costume, é o Espírito Santo é quem convence as almas, quem transforma a pessoa viciada, a pessoa idólatra, a pessoa vaidosa. Então, quando a pessoa aceita Jesus de verdade, no Salmo 139, versículo 1 e o 2 e o 3, Jesus disse, ó, ele diz que o Espírito Santo diz daquela palavra, eu conheço o seu coração. Quando as pessoas aceitam Jesus de verdade, então o Espírito Santo de Deus é quem se encarrega de transformar a pessoa. Não é o homem que tira vício, não é o homem que tira a calça comprida de ninguém. Não, é o poder da palavra do Espírito Santo. Sim, pastor. E durante esse projeto que o senhor teve, o senhor já trabalhou, por exemplo, com recuperação de pessoas viciados, drogas? Sim. Já trabalhou? Sim, já levei o evangelho muito para eles em casa de recuperação. Já mandei muitos para as casas de recuperação, que as mães pediam na igreja para dar uma direção. Então a gente dava direção para que o filho fosse até aquela casa de recuperação, onde lá tinha homens de Deus, mulheres de Deus, para ensinar o caminho. Porque é um trabalho muito delicado, muito difícil, né, pastor? Muito difícil. Tem que ser bem devagar e na unção O senhor da palavra. acredita na recuperação Acredito. Quando uma pessoa que Jesus tem um chamado, quando Jesus tem um chamado para aquela pessoa, o próprio Espírito Santo trabalha no coração, que eu já vi muitas almas sendo recuperadas. E hoje são homens de Deus, são pastores e com grandes igrejas anunciando o nome de Jesus e testemunhando da libertação que eles receberam. Sim, e tem que também ter uma equipe também, né? Sim, tem que ter um grupo. O senhor lembra da oração, do jejum. O nome da entidade, ou o senhor vai fazer um trabalho voluntário de recuperação? Voluntário. Um trabalho que as voluntário. mães me pediam, então eu levava até onde a casa de recuperação e deixava eles lá. Porque na verdade, a pessoa que está viciada e quer se libertar, então eles precisam querer se libertar. Jesus disse, olha, vinde a mim, todos está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo
é pela palavra de Deus. Tem mais uma coisa, irmão Silvio. Jesus disse que a fé vem na pessoa de ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Muito bom, né, pastor? Esse tipo de trabalho é um trabalho muito importante hoje, né? Porque nós estamos vendo aí que nós estamos perdendo, nós estamos perdendo aí muitos jovens aí na rua, né? Sim. A droga se proliferou de tal ponto que tá entrando nos lares, e o maior sofrimento que existe, né, pastor? É a família, né? Família que sofre demais, a família que passa por dificuldades. Mas o que o irmão pode relatar para mim de algo sobrenatural que o irmão viveu já dentro da palavra de Deus? O senhor disse milagres, né? Foi muitos milagres. Muitos. Todos os cultos tinham milagre. Porque a presença de Jesus, quando está numa comunidade, quando ele está na vida do crente, o milagre acontece. Aconteceu muito milagre. Esses dias mesmo aconteceu um milagre na minha vida, que faz uns 3 domingos atrás, que era a Santa Ceia. Aí foi uma benção a ceia. Aí todas as minhas filhas que são casadas foram embora para sua casa. Então eu fiquei com o irmãozinho. O irmãozinho, ele chama Francisco. Ele abria e fechava a igreja. Então aquela noite de domingo eu fiquei com ele para fechar a igreja. Quando eu acabei de fechar a igreja, irmã Silvia, aí voltou um carro de uma irmã que veio de uma cidade de Pederneiras para conhecer a nossa igreja. E ela desceu do carro, ela falou: olha, pastor Romero, eu estava indo embora e Jesus mandou eu voltar para te dizer que essa noite ele está livrando você da morte. Falei: irmã, nossa, que bênção. Então, irmão, cuidado, vigie bastante até chegar à sua casa. Ela falou: amém. Então tem uma pista chamado Osni Mateus, aqui nos Lençóis Paulistas. Tem uma pista, rodovia, tem muito acidente. Aí eu pensei: eu não vou pela rodovia, porque eu atravesso a cidade para chegar na minha. Certo. Aí eu falei: vou pela cidade, ou pelo centro da cidade, ali para fugir do ataque do inimigo, entendeu? Certo. Aí descendo pela cidade assim, vendo o farol, olhando o farol ficou vermelho numa encruzilhada, já vigiando, porque o inimigo, Jesus disse que estava me livrando da morte, então eu tenho que tomar posição de vigiar a minha vida. Aí foi indo, atravessei o farol, atravessei a cidade, cheguei na minha casa, abri a garagem. Quando eu cheguei em casa, como eu moro sozinho, a minha esposa faleceu, eu moro sozinho. Aí quando eu tirei a roupa, que eu deitei no sofá e peguei o controle para ligar a televisão, para assistir meus filmes gospel, né? A travessia do Mar Vermelho, o ataque de Golias, com Davi. Aí eu peguei o meu controle e liguei a televisão. Quando eu coloquei o controle em cima do sofá, o sofá estava um pouquinho para cá, para fora da parede, o controle caiu. Ele caiu. Aí eu falei assim: eu já estava deitado assim. Aí eu vi uma voz que dizia: levanta, pega o controle. Aí eu vi na voz assim, era a voz de Deus, do Espírito Santo: levanta, pega o controle. Aí eu levantei da minha cama, do sofá, empurrei o sofá. Quando eu fui pegar o controle, eu tirei a mão. Debaixo do controle tinha um escorpião. O escorpião que ele ia me pegar, entendeu? O escorpião. Então o meu controle caiu do nada, escorregou do nada. Eu tenho certeza que foi a mão de Jesus que empurrou o controle e matou o próprio controle. Ele é grande, bateu na cabeça do escorpião e o escorpião estava morto lá. Você está entendendo? Então se eu deitasse no sofá, se eu deitasse, ou com o controle na mão, que seja, o que ia acontecer? O escorpião ia subir pelo sofá e ia me pegar, ia me picar. Com certeza. Tá vendo? Então podia ser uma fatal. Coisa providente, né? Então Deus usou a boca da irmã, que Deus estava me livrando aquela noite da morte. Pastor, é um milagre. O senhor poderia dizer para mim o horário, o endereço da igreja Atalaia? Opa, sim, com prazer. Os dias de culto. Os dias de culto, na verdade, era todo dia. Depois que a pandemia veio, eu tirei um pouco dos cultos. Aí eu coloquei na quarta, que começa às 7h30. Na sexta-feira, que é o culto de libertação. Certo. De quarta-feira é o culto das irmãs que dirigem o culto do círculo de oração. Na sexta-feira é o culto de milagre, a noite do seu milagre. E no domingo, que é o culto da família, que começa às 7h da noite.
Certo. Agora. A avenida fica, a rua fica ali na Avenida Prefeito Jacobo Nicolau Pacola, 285, na Vila Rondon, aqui na cidade de Lençóis Paulista. Ô, pastor, uma pergunta que eu falei pro irmão, que uma pessoa mandou perguntar isso pro irmão. Todo mundo que está em comunhão com o Senhor participa da Santa Ceia, correto? Correto. E só que a pessoa falou para mim assim, pergunta pro pastor o que ele pode responder. Depois eu vou ver o vídeo, Sim. aí eu vou me inteirar sobre esse fato. A pergunta é, lá em Romanos, fala que todos nós somos pecadores. Sim. E nós carecemos da glória do Senhor. Sim. Tá? Lá em Romanos fala que não há um justo sequer. Nenhum sequer. Nenhum sequer. Não existe. Mas aí ele me fez a seguinte pergunta. Diante disso tudo que eu estou passando por irmão, essa situação, a gente vai para Santa Ceia. Você tem que estar em comunhão. Que tipo de comunhão é essa? Porque veja bem, se nós somos todos, não existe ninguém na face da terra sem pecado. Sim. Se nós somos aqui, todos que estão aqui plantados, pisando nessa terra, nós somos pecadores. O que o irmão pode me esclarecer para o nosso acompanhante aqui do canal Varal? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, Jesus, através do apóstolo Paulo, ele deixou uma escrita para todos aqueles que participam da Porque ceia. a Santa Ceia fala que a gente tem que ir como? A Bíblia diz em comunhão, em comunidade. Comunhão é um com o outro. Certo. Entendendo? Então, diz Porque aqui, ó. veja bem, pastor, se a gente vai para uma Santa Ceia, você tem que estar. Examine-se a si É o que eu próprio. vou ler agora. Aqui, Examine-se a si próprio. Isso, ele está dizendo assim, ó. Então nós temos que fazer, nesse caso, uma avaliação da nossa consciência, Sim. da nossa situação Para espiritual, participar do corpo para do poder sangue. participar. Isso Quer mesmo. dizer, a pessoa falou para mim, se a Bíblia fala que todo mundo peca, como que eu vou examinar a mim mesmo, entendeu? Não, Quer é dizer, ele está fazendo uma correlação de uma coisa que não existe, concorda? Tem um momento comigo, que a pastor? pessoa aceita Entendeu? Jesus como Salvador, ele aprende a palavra, passa pelas águas, e Jesus disse que quando a pessoa vem a ele, todos os seus pecados são perdoados. Deus disse que nunca mais lembrará do pecado daquela pessoa. Então, Mas a pessoa tem se que prepara. confessar, então, Confessar. antes de tomar a Santa Ceia. A Bíblia Porque diz você que tá o perdão, não é isso? Mas você está participando de um evento muito importante. Por isso que eu fiquei pensando na pergunta que esse irmão me fez. Né? Na Você está verdade, participando de um evento muito importante. Você tem que chegar no altar limpo. Você tem que chegar no altar já isento. Então ele fala, mas eu peco o dia inteiro, eu peco 24 horas. Entendeu? Porque uma vez eu escutei de um amigo meu que em São Paulo, né, que eu morei em São Paulo, eu fui batizado em São Paulo. Ele falava pra mim assim, Silvio, não tem nada a ver com se Adão e Eva pecou, não foi eu, ele que se vira lá com Deus, eu não quero nem saber. Então tem pessoa que tem esse tipo de raciocínio que é um tanto confuso até, né? É confuso porque Mas ele o se irmão confunde pode porque explicar. não lê a Bíblia. Então, mas o irmão pode explicar pra nós? Explico, claro. Judas, que traiu Jesus, estava na mesa da ceia. Estava na mesa, ele sentava na mesa da ceia. Você está entendendo? Mas só que, veja bem, o erro que ele cometeu. O pensamento de Judas era maligno, porque ele já estava para entregar Jesus aquela noite. Mas ele estava participando da ceia. Jesus falou assim, olha, um que senta comigo na mesa vai me trair. Olha lá. E está com o diabo. Jesus foi tão claro que falou, ó, tem um que está na mesa e está com o diabo e vai me trair. E Judas estava tomando a ceia. Jesus disse, aquele que eu dei o bocado molhado. E o molhado bocado, ele colocou na boca de Judas. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos que ele estava, Perguntaram, Senhor, por acaso sou eu? eu? Né? Então, Quem vai te trair? Foi esse questionamento, né? Então ali houve o quê? Uma compaixão tão grande com Jesus, quando ele disse, Senhor, por acaso sou eu? Olha a humildade deles.
mas Judas era o tal. Mas eles não perceberam que Judas saiu da mesa, pensaram ele que Judas foi na cidade comprar alguma coisa para comer, porque Judas era o tesoureiro, dava com dinheiro, entendeu? Então presta atenção, se você levar um mês, todos são falhos e pecadores, mas existe uma palavra chamada perdão. Pedir perdão para Deus, mas chegar no dia da ceia, levou um mês todo, e no dia da ceia, ô irmão, perdoa, ô minha irmã, não, pede antes. E se Jesus voltar antes do dia da ceia? Porque... Aí você pode ficar, entendeu? Porque sem perdão não há como você entrar no céu. Jesus disse, ele falou para vocês, vocês têm que perdoar as pessoas. Se você perdoar, o vosso Pai Celeste vos perdoará também. Então, mas aí... Está escrito aqui, ó. Ele falou assim, se você tomar ceia indignamente, será culpado. Mas a pessoa, tem pessoa que faz uma interpretação rasa, né? Lá embaixo, né? Rasa porque não conhece a escritura. Porque não conhece, né? Conhecendo a verdade. E a verdade vos libertará. João capítulo, diz a palavra que Jesus declarou essas palavras, João 8:32. Se você conhece a verdade vai te libertar. E o versículo 36 de João 8:36. Se pois o Filho, olha que coisa linda, ele falou assim, olha, João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Você é livre, você não toca nada de erro, porque você já está liberto. Se você bebia, não bebe mais. Se você mentia, não mente mais. Se você usa droga, não usa mais, porque o Filho de Deus vos libertou. Porque você deu lado para se pois, a palavra se você quiser, se pois é se você querer ser liberto. Correto. Uma outra coisa também, pastor, porque a gente está vendo hoje em dia a proliferação de profecias na internet. É o tal daquilo, Deus mandou te falar, Deus mandou esse recado, o Senhor está dizendo, né? O senhor não acha que estão com muita, profecia? Porque veja bem, todo mundo, eu penso assim, todo mundo tem um problema, né? Talvez a profecia que chega para o irmão não é a mesma que chega para mim. O irmão acha correto isso? Porque, veja bem, a profecia, você tem que avaliar ela para ver se ela te serve para você. Ou se ela se cumpriu. Exatamente. Lembra da mulher que falou na porta da igreja, Deus está livrando da morte? Então. E o escorpião estava lá na minha casa, estava esperando. Esperando eu chegar. O inimigo já estava ali. É uma profecia que a profeta entregou, que se cumpriu. Então, você pode acreditar naquela mulher profeta. Acrediteis no profeta e prosperarei. Não é assim? Exatamente. Na mesma hora que ela entregou a profecia, eu falei, obrigado, irmã. Obrigado, agradeci. Porque ela voltou e entregou. Mas tem muita gente também, né, irmão? O irmão é experiente, que é muita profecia da carne. Sim, pessoas que Jesus não tem comunhão, irmão Silvio. Jesus falou assim, pela árvore você conhece o fruto. Então, como pastor da igreja, de multidão de gente, você conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não é assim? Exatamente. E o pastor conhece as suas ovelhas. Jesus mandou bastante pessoas para mim. Muitidão. Agora Jesus me ensinou, filho, pela árvore você conhece o fruto. Quem é a árvore? A pessoa. Você vê que ora, está em comunhão, está nos montes, está na oração, está na consagração, está no jejum, está amando as pessoas, ama aquela pessoa. Às vezes uma pessoa precisa de alguma coisa, aquela pessoa vai levar. Mesmo não tendo, ele faz tudo para levar para aquela pessoa. Então Jesus mostrou para mim na Bíblia, conheça a árvore, filho. Pela árvore você conhece o fruto que ela tem. Você está entendendo? Estou entendendo. Então eu conheço os profetas pela árvore que ele é. Você é muito bonzinho na igreja, você é santidade na igreja, mas você sorri, mas na sua casa você... É um rótulo, né? Você tá trata todo mundo mal, trata a esposa mal, trata o filho mal, entendeu? Jesus, então, meu filho, você conhece a árvore e pela árvore você vê o fruto que tem. Eu percebo, porque tá muita vacalhação, estão brincando muito, sabe? Então, sabe, pessoas que estão, na verdade, pastor, eles querem monetarizar.
Sim. querem ganhar dinheiro em cima. Eu tenho aqui o meu canal e honestamente eu posso falar, porque aqui ficou caro tudo que os irmãos que estão aí nos vendo essa gravação, hoje nós tivemos problema com uma câmera. Nós estamos trabalhando com uma só, são 2 câmeras que a gente tem. Tem um custo. Eu não penso em ganhar dinheiro com isso aqui. Não penso. Eu fiquei levando mantimento. Eu não gosto de falar isso porque eu não estou me engrandecendo, porque tem que engrandecer o nome do Senhor Jesus. Que Ele é a causa. A minha causa é Ele. Eu fiquei levando lá em Rubião Júnior durante 1 ano. Ai, que bênção. Café com leite, pão com manteiga, bolacha, maçã. Eu não lembro o que era outra coisa também. Eu saía daqui de casa, primeiro... O senhor levava para as pessoas enfermas? Lá nos cancerosos. Nos cancerosos. Nos cancerosos. Lá, então o que acontecia? Eu levantava 4 horas daqui naquela época. Sim. E naquela época, enquanto eu ficava fazendo café aqui, naquela época ainda, lá atrás, a minha mulher, ela fazia o café, eu ia buscar a primeira fornada de pão, 50 pãezinhos. Eu levava uma bombona de 25 litros de café com leite. Chegava lá, punha uma mesa, tem as fotos, tudo bonitinho, o povo vinha e se alimentava. E nesse intervalo eu tinha 15 minutos, porque eu faço parte ainda da pastoral lá de Rubião Júnior. Sim. Você tinha 15 minutos para você fazer uma pregação. Então, às vezes você faz certas coisas que marcam na sua vida. Marcado. Que eu sinto marcado falta. E escrito na glória. Eu sinto falta ainda de fazer isso. Eu tenho certeza que eu vou voltar a fazer. É só acertar a minha situação aí que eu vou voltar a fazer. Sim. Mas eu falo pro irmão, porque o irmão tem essa experiência e o irmão já trabalhou com drogado como voluntário. O irmão já... Qual que é a assistência que a igreja que vocês têm lá? Você viu, você falou uma palavra de levar pão, comida para as pessoas lá em Rubião. Então, na radioterapia. O senhor está enquadrado na Bíblia, o senhor está enquadrado quando Jesus falou assim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Olha lá, presta atenção. Eu estava doente no hospital e você foi me ver. Eu estava preso, olha lá. Eu estava preso e você foi me visitar. Então o senhor está enquadrado nesse versículo. Pedro, Tiago, João e os discípulos falaram, mestre, quando te vimos doente e fomos te visitar? Quando te vimos o senhor nu e nós te vestimos, nós te demos de comer, te demos de beber? Quando isso? Jesus falou na Bíblia, quando você fizer, olha, oh aleluia, quando você fizer a um desses pequeninos irmãos, a mim você me faz. Você vê, pelo menos diante do trono do céu, no dia do julgamento final, o Senhor vai estar livre dessa palavra, porque o Senhor levou coisa para comer, visitou as pessoas doentes, visitou as pessoas que estavam enfermas, cobriu alguém que estava nu. Então o Senhor fez essa tarefa, certo? Entendendo? Então a minha comunidade lá, minha filha mesmo, a Denise, ela sempre dá uns papelzinhos de campanha do quilo. Então uma entrega para todos os irmãos, todas as irmãs que tragam no seu pagamento, na sua compra, separa lá um arroz, uma feijão, o culto de missão. Isso, o culto de missão, para fazer uma cesta para entregar para as pessoas e famílias carentes da cidade de Lençóis Paulista. Assim é nosso trabalho. A gente pregamos, os irmãos, a pessoa está com fome. Mas o irmão tem uma equipe, por exemplo, o irmão já fez culto ao ar livre? Já fez culto nas praças, ao ar livre. Já enchi de cadeira na Vila Santa Terezinha, lá em Lençóis Paulista. Eu morava lá e na pandemia mesmo, a gente não podia estar na igreja, porque a igreja está fechada. Quantos cultos nós fizemos por live, né? Nas lives fizemos bastante culto, trouxemos as pessoas até a live, pessoas até do país de Israel, pessoas da Itália, como conversava com a gente na live, pedindo oração para Deus proteger a vida de cada um através desse vírus que atacou a Terra, né? Covid-19. Então, mesmo assim, a gente montou uma equipe em casa.
das minhas 4 filhas, dos meus genros, tocando um violão e falando da mensagem de Deus, e elas cantando para o Senhor Jesus. E era a multidão que entrava na nossa live. Então a gente não podemos parar de anunciar do nome de Jesus. E Ele é o Salvador. A igreja do Senhor, lá do pastor, está com quantos membros hoje? São muitas pessoas que ali entram e sentam, são batizados, e depois, aí, como eu tenho a minha igreja de missão, eu mando eles, assim, vamos supor, o senhor, um exemplo, o senhor mora no Birama, que é uma vila. Então tem 1, 2, 3, 4 casal do Birama. Como fica difícil deles vir, né? Às vezes não tem carro, fica difícil através do ônibus, de carona. Então eu falo assim, ó, fica lá na igreja tal, lá tem a igreja renovada, lá tem a assembleia. Porque é muito fácil, aí, né, irmão, você pescar em aquário, né? Não, eu prefiro mandar as almas onde fica mais perto. Tem muitos pastores que são muito vaidosos. Eu tenho um costume, porque, para falar a verdade, irmãos, eu ainda não sei o meu ministério. Eu não sei se, por exemplo, eu já ia pregar em 86 lá no hospital de base em Bauru. Em 92, eu ia pregar aqui no Amaral Carvalho. E quando eu fiquei internado lá em Botucatu, fiquei 19 dias, eu preguei para todos os quartos lá e 35 pessoas aceitaram Jesus. Olha que bênção. Então, eu não sei qual que é o meu ministério, eu não me preocupo com isso. O ministério de todas as pessoas que amam a Jesus e a sua palavra e saem pregando, você está enquadrado o que Jesus pediu. Na verdade, ele nem pediu, ele mandou. Porque quando eu caí lá no hospital, aqui na Unimed eu tava morrendo mesmo, quando eu fui internado ali. Quando eu caí lá no hospital em Rubião Júnior, eu tô tendo hoje uma liberdade que eu nunca tive. Sim. Porque eu não gosto de falar de mim, eu não gosto. Entendi. Mas quando eu cheguei lá dentro, eu tava ruim. Engraçado que eu caí lá dentro e aquilo tudo, sintoma que eu tinha, sumiu. Eu fiquei 19 dias ali. Então, muitas pessoas que eu ia ali dentro, que pediam para mim orar, porque a pessoa, quando ela está passando um sufoco, que ela está passando uma dificuldade muito grande na sua saúde, você chega na UTI emergencial, que nem eu ficava ali, se você perguntasse para alguém, olha, você quer uma oração? A pessoa está lá com aquela máscara de oxigênio, levanta as mãos e quer. Sim. Né? E Deus me usou ali. Só que eu não sei até hoje, pastor, eu falo francamente, qual que é o meu ministério. Sendo que eu sempre gostei de frequentar hospitais. E Deus sempre me colocou eu dentro de hospitais com uma situação complicada, desenganado que nem eu estava. As 2 vezes eu estava desenganado. E Deus fechou a cova. Glória a Deus. Então aquilo para mim foi uma experiência. E hoje eu não sei, eu tô sempre lá no Pastor Celso, eu tô aqui no Pastor Benassi, que é uma benção, né? Eu tenho esse pessoal que tem me dado essa cobertura espiritual, eu ainda não sei. Porque veja bem, eu como um pequenino que sou, eu não quero ser nome de rua, eu não quero ser nome de praça, eu não quero ter meu busto, eu não quero ser Avenida Silvio, não. Eu quero que Deus me mantenha em pé para que eu possa continuar na obra dele. E no seu evangelho. Exatamente. O senhor é chamado como um evangelista. Evangelista não recebe unção de azeite na cabeça. O evangelista é dado por Deus. Os outros ministérios você pode colocar o óleo na cabeça, mas o evangelista não. O evangelista é dado por Deus, é chamado por Deus para uma missão fora de casa, uma missão fora da sua cidade. Você vai enfrentar trevas, você vai enfrentar o inimigo para porque buscar a cada batalha que eu tenho tido aí são batalhas terríveis, sabe? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente foi que eu me calcei no evangelho. Eu tinha que me apegar, irmão. Eu não tinha uma outra situação, sabe? Eu tinha que realmente abraçar a causa. E Deus às vezes te dá um aperto, você passa num trecho
no aperto, é justamente por isso. Eu estou muito melhor hoje. Eu estou assim, bem melhor psicologicamente, bem melhor espiritualmente. Só que eu ainda continuo olhando para mim como aquele pequenino, como aquele grãozinho de areia num deserto diante do Senhor. Isto. Né? Quanto mais você descer na casa do oleiro, mais Deus se exaltará. Lá na igreja do irmão, o irmão possui piscina ou era feito os batismos no rio? Se nos deu água corrente ali na Facilpa. Domingo agora que vem, não, segundo domingo do mês de outubro já tem um batismo para a glória de Deus. Ali na Facilpa, a gente batiza as pessoas na água corrente. Eu acredito, porque o irmão, todo mundo olha, quando eu trabalhava na usina, o Norail já falava do irmão. Não, eu batizei o Norail também. Então, e toda a sua família. O Norail já falava para mim. Várias pessoas falavam para mim, sabe? E eu fico contente de ter recebido o irmão. Eu espero que o senhor tenha se agraciado aqui com a sua presença, né? Que eu fico muito feliz. Eu tenho muito respeito pelo senhor, porque não se compara, né? Porque tem gente que fala para mim assim: eu tenho 30 anos de evangelho. Tempo de casa só serve para aposentadoria. Não é verdade? Verdade. Eu tenho 30 E cadê a anos de obra? evangelho. Tempo de casa só serve para E a aposentadoria. fé sem obra é morta. Cadê a obra? É isso que ele vai querer em cima. Então a gente vai se aprimorando. Eu fico contente do irmão ter vindo aqui, porque o meu sonho, eu tentei entrar em contato com o irmão várias vezes, Verdade. mas eu consegui trazer o irmão aqui. A sua filha também está aqui conosco. Denise. Denise. Então, Denise, muito obrigado pela visita de vocês, né? Eu fico, assim, agraciado, porque é uma pessoa que está dentro do Evangelho e sempre caminhou pelas mãos do Senhor. Então, eu estou te entregando aqui para você, mais essa caneca aqui, Obrigado. tá? Obrigado. Como recordação, Obrigado. né? E eu agradeço. Glória. E aqui, quando o ex-padre esteve aqui, ele fez uma oração. Eu queria que o irmão orasse. Mas antes, eu queria que o irmão fizesse as suas considerações finais. Falasse alguma coisa, como viu. Sobre essa entrevista, sobre nosso canal. Puxa, eu fiquei muito contente de ser chamado aqui no canal Avaral. Nós viemos semana passada e deu um probleminha, mas Deus colocou de novo nós aqui para anunciar o nome de Jesus aqui nesse canal. Aqui com o nosso irmão Silvio. Um prazer estar aqui com você daqui na cidade de Macatuba. Fiquei muito contente mesmo. Eu espero voltar outras vezes para falar do nome santo de Jesus. Muito obrigado, pastor. Eu queria também me dirigir a você, que é nosso acompanhante, que se inscreveu no canal. Entra no YouTube, digite @canal Varal, tudo emendado. Lá vai aparecer inscrever-se, você se inscreve. E hoje eu estou completando com o irmão 27 entrevistas. Que bênção, glória a Deus. E sendo que ainda tem uma para colocar no ar ainda. Então eu agradeço a presença da Denise aqui com a gente. Eu agradeço a presença do irmão que veio falar de Jesus, que tem uma história maravilhosa dentro do Evangelho. Isso é uma coisa que dignifica a pessoa, né, irmão? Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a você que tem estado junto com o canal Varal. Nós estamos passando já para 6.000 visualizações. Muito obrigado e que Deus abençoe o pastor Homero, que abençoe a irmã Denise e que abençoe a minha família também. Eu gostaria de ouvir uma oração do irmão. Amém. Quero falar pro irmão Silvio. Agradecer a Deus por ter colocado eu aqui na cidade de Lençóis Paulista, com a minha esposa Maria Aparecida Lopes Suzana, que é falecida, mas me ajudou muito na obra. Nossa, meu Deus, era uma guerreira, mulher. E aí está comigo agora minha filha Débora, né, que é a mais velha, a Dayana, a Denise e a Dais, que me ajuda na obra também, que sou esposo, e meus netos, que também faz a grande obra de Deus ali na cidade de Lençóis Paulista. Então vou orar a Deus por todos vocês que estão me ouvindo, e peço para Deus estar sempre com o Senhor, com a esposa,
e começar esse canal que está sendo exaltado por Deus para falar do nome santo do Salvador Jesus. Tá bom, querido? Muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês, né? E para mim foi uma satisfação e um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. O canal @Canal Varal agradece. Amém. Obrigado. Então vamos fazer uma oração para Deus completar essa grande noite no nome de Jesus. Ó bendito Criador, quero te agradecer por o Senhor ter preparado essa noite aqui no canal Varal do nosso irmão Silvio. A todos os ouvintes, Deus, visita cada casa, cada família, cada cidade, cada estado, cada país que estão ouvindo e vendo esse testemunho, Senhor, que o nome de Jesus é o Salvador. Eu me lembro pela tua palavra, Deus, que os 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus chega no meio disso e vai com eles até a cidade de Emaús. E entrando na casa, diz a tua palavra, Deus, que Jesus senta à mesa com eles, faz uma oração, né, no alimento que os 2 colocaram, e depois Jesus desapareceu. Por isso, ó Pai, Jesus está no nosso caminho. Jesus está conosco no caminho, nunca se esqueça disso. Vem dia, vem noite, amanhece e Jesus continua no nosso caminho. O caminho de Jesus nunca vai mudar e Ele nunca mudou o caminho. Para chegar ao céu é só com Jesus Cristo, o Salvador. Eu quero te agradecer, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado a todos. Estamos aqui encerrando mais um podcast, mais uma entrevista com o pastor Romero. Muito obrigado a vocês todos. Fiquem com Deus.